50 Guild Wars capítulo 148, Draco vs Eva. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Neste ponto, os jogadores do Boundless já estavam insensíveis a esses anúncios. Assim que viram o nome Draco aparecer, tudo parecia possível. Se alguém afirmasse que Draco era filho da Ia, todos simplesmente balançariam a cabeça e exclamariam alegremente: então é isso. Não se limitou a alguns que achavam que ele devia estar trapaceando de alguma forma. De que outra forma seria possível que ele parecesse desafiar qualquer tipo de lógica que lhe permitisse acumular cada vez mais vantagens sobre a base de jogadores principal? O problema era, o que diabos eles poderiam fazer sobre isso? Um jogo tradicional contava com fóruns com moderadores e desenvolvedores, que conseguiam influenciar o desenvolvimento do jogo em questão. Através dos fóruns, os jogadores podiam se unir e fazer postagens que mostrassem sua infelicidade e apontassem essas injustiças, mesmo que fossem percebidas apenas como tal. Por meio de análises ou mídias sociais, eles poderiam pressionar os desenvolvedores a tomarem as decisões que desejassem também. Isso não se limitou nem aos jogos, mas a qualquer forma de mídia digital ou produto em geral. No entanto, Boundless não tinha fóruns, pelo menos ainda não. Além do recém-introduzido Guild Text Chat, os jogadores não tinham como se dirigir a um público maior. O melhor que puderam fazer foi enviar fotos tiradas para seus dispositivos de mídia pessoais no mundo real ou reclamar nas redes sociais. Deixando de lado os efeitos atualmente crescentes que essas fotos estavam tendo no aumento da fama e da base de jogadores do Boundless, apenas essa função por si só era o melhor que esses jogadores poderiam esperar. Embora houvesse muitas reclamações entre os jogadores nas interações cara a cara, nas mensagens privadas ou nos bate-papos de texto da guilda, eles ficaram extremamente sufocados porque não havia como relatar sua insatisfação a alguém de nível superior. Desde que se descobriu que as mulheres podiam ser violadas e abusadas, muitas naturalmente denunciaram o jogo e penduraram as espadas, chapéus. Um jogo que não protegesse sua modéstia era simplesmente imoral e lixo. Eles não foram os únicos. Muitos partiram porque não queriam correr o risco de se tornarem vítimas no futuro. Aí apenas ouviu tudo isso impassivelmente, mas aqueles que saíssem furiosos acabariam por se verem capazes de fazer login no Boundless com aquelas varreduras cerebrais novamente. A menos que conseguissem encontrar novos cérebros, ou ajustar os antigos, eles teriam que permanecer como um dos poucos selecionados entre toda a raça humana, incapazes de usar o Boundless, tendo que assistir com angústia como todos seriam capazes de experimentar 4 vezes sua vida útil. Na antiga linha do tempo, as pessoas dificilmente saíam de seus casulos, a menos que fosse uma situação de vida ou morte. Os nanobots cuidavam de absolutamente tudo para o jogador, para que ele pudesse continuar jogando Boundless sem pausa. Essas pessoas que partiram morreriam sozinhas, depois que todos os outros tivessem vendido suas almas para o jogo. Isso foi injusto. A razão para abandonar o jogo foi completamente justificada. Ser alvo de estupro ou qualquer forma de abuso era crime e deveria ser executável. Até aí eu sabia disso, então havia leis óbvias no mundo para punir tais infratores. Na verdade, essas punições foram aprimoradas e se tornaram tão horríveis que o estupro como crime desapareceria principalmente na atualização 6, após o mal desenfreado da atualização 5. O problema com isso, que era tecnicamente o principal problema do Boundless como jogo, era que nada disso foi divulgado à grande base de jogadores. No tutorial que o jogador Draco havia pulado, os jogadores só viram o básico do combate e disseram que todo o resto dependia deles. O mundo estava à sua disposição. Eles teriam que explorar e descobrir os segredos do Boundless sem qualquer ajuda. Nesse ponto, cada jogador deve estar entusiasmado e entusiasmado. Quem não queria entrar num mundo de fantasia e explorar os seus 4 cantos por si mesmo, descobrir todas as inúmeras raças e adquirir poderes magníficos? No entanto, o ser humano moderno ficou muito confortável com a tecnologia e a segurança recentes. O contrato social que formou a base da sociedade ofereceu à humanidade o maior benefício de poder crescer em relativa segurança. Quando se discute os humanos antigos, pode-se considerar chamá-los de entidades bárbaras, semelhantes a macacos, que coçavam as axilas e desenhavam nas paredes enquanto adoravam o fogo. Muitos parecem ignorar que, naquela época, não existiam polícias,
soldados, armas ou coisas do gênero. Os humanos foram lançados neste mundo selvagem e primitivo sem nada para ajudá-los, exceto o que eles próprios pudessem fazer. Após gerações de luta, aprendizagem, crescimento e sofrimento incrível, os humanos conseguiram superar o mundo primordial e criar lugares para viver em segurança, formando a forma inicial do atual contrato social. Com o passar do tempo, a ameaça do mundo natural tornou-se inexistente enquanto a ameaça de outros humanos crescia. Como tal, o conflito mudou à medida que os humanos começaram a brigar entre si e ganharam a capacidade de criar maravilhas científicas. A população aumentou e com isso surgiram diferentes ideais, pensamentos e comportamentos. Alguns desenvolveram métodos únicos de pensamento e seguiam caminhos únicos que eram proibidos quando a população era menor e mais facilmente controlada. O mais importante foi o sentimento de direito que os humanos modernos adquiriram, que abrangia tudo. Os humanos já não sentiam necessidade de lutar por nada. Alguns sentiam que, por serem apenas humanos, mereciam certas coisas. Isso não era um problema com a força da sociedade humana, mas quando lançados em um mundo onde as seguranças que o mundo real havia criado para os humanos haviam desaparecido, muitos não conseguiram se adaptar. Outros poderiam, é claro, já que a principal força da humanidade reside na sua adaptabilidade. Quando muitos perceberam que este mundo era apenas vagamente monitorizado e que as leis e convenções construídas pelo contrato social da raça humana eram em grande parte inválidas, uma grande parte das pessoas regressou ao seu eu original, à medida que surgiram os antigos instintos humanos. Uma coisa que muitos meios de comunicação, ou mesmo pessoas, erraram sobre a situação da humanidade durante um apocalipse ou cenário sem regras, foi que todos seriam uma galinha infeliz que só poderia morrer. Não. Foi diante da adversidade que os humanos floresceram e estabeleceram o seu domínio. Muitos humanos rapidamente se tornariam como foguetes subindo mais alto à medida que se tornassem os reis de onde quer que se encontrassem. Este foi o legado da humanidade neste mundo e no mundo real antes de serem lançados neste planeta. Relatório posicional da Artificial Intelligence Prime, 30 de março de 2065. Draco se encontrou com Riveting-Nietzsche, que havia terminado de treinar os membros da Umbra para hoje. Todos tinham visto os anúncios, então naturalmente olharam para o mestre da guilda com admiração e reverência. Ele era excelente demais. Riveting-Nietzsche olhou para Draco silenciosamente, mas seu coração estava batendo forte. Quando ela viu esses anúncios, ela inicialmente pensou que Draco estava tentando fazer algo único para si mesmo, mas depois que ela viu que ambos eram espadas curtas, uma suspeita começou a se formar. E fiel às suas esperanças, Draco desembrulhou duas espadas curtas muito lenta e cerimoniosamente, enquanto as apresentava à noite Riveting com um sorriso gentil. Duas das melhores lâminas feitas com o melhor de minha habilidade para minha beleza celestial. O coração de Riveting-Nietzsche bateu vigorosamente, mas ela não pegou imediatamente as espadas curtas. Na verdade, ela apenas olhou para Draco sem se mover, com os olhos vermelhos. Sua respiração estava um pouco pesada e podia-se ouvi-la se tornando mais profunda. Draco apenas assistiu Riveting-Nietzsche com um leve sorriso e sentiu vontade de rir. Parecia que ele havia desencadeado sua obsessão sem fim ao fazer isso, mas faria isso centenas de vezes porque ela era dele e ele era dela. Leve-os, Eva. Draco cutucou gentilmente. Riveting-Nietzsche respirou fundo e conteve sua crescente loucura à força antes de olhar para as duas espadas curtas. Depois de analisá-los e ver suas habilidades poderosas, ela mais uma vez sentiu seu coração bater forte, desta vez por um motivo diferente. Ainda assim, ela pegou as duas armas, a Voidblade à sua esquerda enquanto a Jornoblade estava à sua direita. Assim como Draco, ela era ambidestra, então não fazia diferença. Uma vez que ela segurou os dois, a sinergia entre eles correu através dela e ela sentiu seu poder aumentar. Não foi nada substancial como aumento de estatísticas ou algo parecido, mas Riveting-Nietzsche sentiu que seu poder de ataque era mais forte enquanto ela segurasse as duas espadas na batalha. Imediatamente, Riveting-Nietzsche fez a pergunta que Draco esperava ouvir dela. Você gostaria de treinar? Quando os membros do Umbra ouviram isso, suas mentes congelaram por um segundo antes de ficarem vermelhos de excitação. Eles abandonaram tudo o que estavam fazendo para se situarem bem e até espalharam essas informações no chat de texto da guilda. Além daqueles que estavam offline,
Todos os outros correram para a arena da guilda para assistir a esta batalha. A guilda arena não era uma propriedade, mas uma função. Em outras palavras, não era exclusivo da Umbra e até mesmo uma guilda de nível lixo com apenas 10 membros médios teria o mesmo tipo de guilda arena. A única diferença era de natureza cosmética. Uma guilda do nível lixo só poderia usar a sala vazia, enquanto a Umbra poderia personalizá-la como quisessem. Seja uma arena subaquática, um cenário espacial ou o que a mente desejar, desde que se brinque com os cenários, ele poderá ser criado. Draco e Rivetingnicht entraram na arena que havia sido projetada para se parecer com o antigo Coliseu Romano. As arquibancadas foram construídas em uma mistura de pedra e gesso, com um anel curricular no meio revestido de mármore. Era novo e muito atraente em comparação com a versão que existia no mundo real e as arquibancadas da arena começaram a encher em um ritmo alucinante. Era quase como se os membros da Umbra fossem telepáticos, já que aqueles com classificações mais altas iam em direção aos assentos próximos ao ringue de luta, enquanto aqueles com classificações mais baixas se colocavam nos assentos externos. Todos os olhos se voltaram para o ringue enquanto o barulho diminuía. Mesmo que uma excitação e antecipação fervorosas estivessem borbulhando dentro de cada membro da Umbra, eles sabiam que não deviam fazer barulho neste momento. Draco ficou em um canto do ringue e sorriu para Rivetingnicht. Aliás, Rivetingnicht estava em uma pose muito feminina de Ledine enquanto olhava para Draco com ternura. Mesmo com o capuz levantado, Draco podia ver sua expressão facilmente. Draco pegou o legendário K-Bow e a flecha Phoenix Cree. Ele acertou instantaneamente e atirou em Rivetingnicht. No entanto, ele não usou a técnica Starshot. Rivetingnicht, que ficou parado, olhou solenemente para a flecha grito da Fênix. Ela levantou a lâmina do vazio e ativou seu controle ao máximo. Com isso, ela foi capaz de ver a trajetória e a força da flecha lendária que se aproximava. Como tal, Rivetingnicht moveu a espada curta em um movimento penetrante, como se estivesse usando um florete em vez de uma lâmina. Habilidade de espada 34, reversão. Com aquele grito, ela acertou a flecha grito da Fênix bem em sua cabeça com a força ideal em seu corpo perfeitamente distribuída, o que também passou a ser o ponto fraco de cada flecha. A Phoenix Cree foi deixada de lado, embora Rivetingnicht teve que dar um passo para trás. Ela também sofreu dano com a primeira passiva da flecha, mas rapidamente bebeu uma poção para negá-la. Essa primeira troca pareceu bastante mediana, mas os jogadores nas arquibancadas ficaram surpresos. Isso estava além de qualquer coisa que eles esperavam, especialmente vendo que o mestre da guilda tinha um arco e flecha lendários. Shani, que estava realmente satisfeita com Pinaka, de repente olhou para o arco como se fosse madeira morta. Não admira que o mestre da guilda não tenha tido escrúpulos em dar-lhe isso à primeira vista. Os arqueiros da guilda sentiram sua respiração aumentar enquanto olhavam para o Kei e Phoenix Cree. Eles venderiam tudo apenas para possuí-los, mas sabiam que não era deles. Draco ficou pasmo enquanto assistia a Rivetingnicht. Desde quando ela aprendeu suas habilidades com espada? Rivetingnicht sorriu presunçosamente e apontou para Draco. Eu estudei cada movimento que você fez quando lutou. Ouso dizer que dominei pelo menos 33% de suas habilidades de espada mais populares. Ela falou sobre isso com tanto orgulho que poderíamos pensar que ela havia curado o câncer ou descoberto vida alienígena, pronta para se deleitar com os elogios de milhões de humanos em todo o mundo. O olhar de Draco enquanto assistia a Rivetingnicht estava cheio de orgulho e respeito. Ele era um espadachim e tinha um talento incrível para desenvolver todos os tipos de técnicas por conta própria, baseadas no controle. Rivetingnicht, porém, era um assassino limitado ao uso de adagas ou espadas curtas, na melhor das hipóteses. A questão é que os assassinos precisavam de armas pequenas ou projéteis, enquanto os espadachins usavam armas longas ou grandes. Estudar suas técnicas e replicá-las não foi tarefa fácil, caso contrário, Draco não teria sido tão respeitado em sua linha do tempo anterior. Outro ponto era que Rivetingnicht mal tinha visto usar qualquer habilidade com espada nesta vida porque poucas batalhas o forçaram a fazê-lo. Draco era forte o suficiente para passar por todos os obstáculos até agora, exceto o dragão de metal, então ele usou o esforço do nível inferior. Isso significava que Rivetingnicht havia feito isso durante a linha do tempo anterior, quando ele ainda a odiava e jurou destruí-la. Durante todas as batalhas em que ele deu tudo de si,
Ela ainda fez o possível para aprender suas habilidades com a espada. A questão então era: por quê? Rivetingnicht baixou o dedo apontado e falou gentilmente. Para que eu pudesse ajudá-lo a torná-los melhores, fornecendo um contraste para você. Draco assentiu. Mesmo que ele tenha sido tocado, ele sabia que esta era a sua noite Riveting, certo? Em todas as situações, ela sempre pensava nele primeiro, e era isso que o deixava tão louco por ela. Draco pegou a flecha grito da Fênix e encaixou mais uma vez. Desta vez, ele usou o primeiro nível da técnica Starshot. Instantaneamente, a atmosfera ficou sufocada quando os espectadores sentiram a ameaça de morte daquela flecha. Parecia que não importava para onde eles fossem, a flecha iria atravessá-los caso fosse disparada. Esse tipo de sentimento repressivo e horripilante congelou completamente todos os membros da multidão, sejam membros principais ou membros básicos. Eles finalmente perceberam por que seu Guildmaster foi capaz de receber tantos elogios. Ele era muito forte. Como ela de boas iria lidar com isso? A noite Riveting foi tão solene quanto eles. Ela teve que usar apenas controle suas novas lâminas épicas para contra-atacar essa flecha, pois isso era um teste de sua destreza com as duas armas. Draco poderia ter travado uma luta de espadas com ela usando a espada Epic Dragorgil, mas isso seria obsoleto. Suas proezas de luta eram equilibradas e isso não permitiria que um ao outro progredisse, já que haviam lutado centenas de vezes. O que Rivetingnicht precisava era de pressão para extrair seu grande potencial, e usar duas armas lendárias contra suas duas armas épicas, com ambas utilizando o controle ao máximo. Era uma maneira perfeita de fazer isso. Ela estava em grande desvantagem e isso a forçaria a ser muito criativa. Ela precisaria usar os encantamentos e a força das duas lâminas épicas da melhor maneira possível para sobreviver a esse ataque. Draco disparou a flecha com seu poder máximo, que explodiu com uma onda de choque palpável. Os jogadores nas arquibancadas tiveram que se ancorar profundamente enquanto sentiam a onda de choque devolvê-los. Rivetingnicht respirou fundo e balançou a Voidblade primeiro. Lâmina do vazio. A habilidade ativa homônima da espada curta épica foi disparada na forma de uma onda condensada de energia cinza escura que parecia uma lua crescente. Esta onda de energia viajou pelo anel com força, colidindo com força com a flecha grito da Fênix. No entanto, a onda do vazio parecia incapaz de superar a flecha grito da Fênix enquanto continuava a abrir caminho através da onda de energia. Não poderia ser ajudado, pois foi disparado de um arco lendário. Era uma flecha lendária e foi enviado com a técnica Starshot. Rivetingnicht concentrou-se e balançou a Chronoblade que ela ainda não havia usado. Lâmina Crono. A habilidade ativa homônima da espada curta de cor branca foi disparada exatamente da mesma maneira que a anterior. Ele colidiu com a onda do vazio e a flecha do grito da Fênix, adicionando uma variável perigosa à já tensa equação. No entanto, Rivetingnicht sentiu um poder estranho crescendo dentro dela quando as duas ondas de energia se conectaram. A onda do vazio e a onda do crono se misturaram e se tornaram uma onda incolor em forma de crescente que parecia exalar uma estranheza. Todos os humanos na sala sentiram seus corpos estremecerem ao sentir aquela energia, fosse Draco, Rivetingnicht ou os membros da Umbra. Enquanto fossem humanos, reagiriam a essa energia dessa maneira. Esta foi a energia do caos. Mesmo que a energia do caos fosse definitivamente uma forma de alta energia que deveria induzir sentimentos nos outros, a questão era: isso não aconteceu. O caos era invisível para todas as formas de vida, exceto os humanos. Isso acontecia porque os humanos eram seres do caos. Da nossa genética às nossas funções biológicas e ao nosso comportamento, os humanos encarnaram o caos. Não importa o quão pacíficos ou ordeiros os humanos tentassem ser, eles sempre buscariam o caos em segredo ou abertamente. Foi por isso que a raça humana era tão temida e poderosa que várias raças arriscaram a aniquilação apenas para atacá-las. Embora tenham conseguido, eles não conseguiram exterminar a humanidade e até sofreram tantos danos que desistiram da perseguição e optaram por continuar até novo aviso. Os humanos tinham uma conexão instintiva com o caos, tanto subhumanos quanto humanos superiores, sendo mais intenso e pesado para estes últimos. Draco e Rivetingnicht, além de estarem bem próximos dessa onda, também sentiram essa energia única ainda maior que os outros devido às suas linhagens. O que aconteceu a seguir deixou até Draco com medo.
A onda do caos começou a distorcer as leis da realidade em torno do confronto, distorcendo a flecha grito da Fênix tão grandemente que a arruinaria se fosse deixada lá dentro. Draco rapidamente chamou a flecha de volta e mergulhou para um canto quando a onda passou por ele e atingiu uma seção das arquibancadas. Os jogadores gritaram e fugiram bem a tempo quando viram a onda do caos passar pela pedra. O lugar que foi cortado pela onda do caos se transformou em água. Draco olhou para Rivetingnight com incompreensão, mas ela olhou para ele exatamente da mesma maneira. Ela não tinha ideia do que aconteceu, exceto que era ótimo ser quem exercia tal poder. O rosto de Draco ficou roxo quando ele viu as estatísticas da flecha Phoenix Cri. Grito da Fênix, flecha classificação, lendária durabilidade, 900.000 milhão passivo 1, onda sônica, um ataque sonoro agudo é lançado no momento em que a flecha é disparada. Causa danos apenas a alvos inimigos dentro do alcance de 1 km. Passivo 2, retorno. A flecha sempre retornará para a aljava do usuário após ser disparada, não importa para onde seja enviada. Ativo 1, Fogo Escarlate. Ative esta habilidade para adicionar um efeito de desintegração por imolação à ponta da flecha. Tempo de espera, 1 minuto. Guild Wars capítulo 149. Todo-poderoso Luckmancer Rivetingnight viu a expressão de Draco e não pôde deixar de se sentir estranho. Ficou claro que a onda do caos única fez algo muito ruim. Ela simplesmente não tinha ideia de quão ruim realmente era. Draco silenciosamente enviou os detalhes atualizados da flecha Phoenix Cri para Rivetingnight. Quando ela viu, seu rosto ficou da mesma cor que o dele devido ao choque e ao horror. Aquela onda do caos arrancou 100.000 pontos de durabilidade. E não se deve esquecer que isso foi depois que Draco rapidamente se lembrou disso. Esta foi uma sinergia de duas habilidades ativas de nível épico formando uma habilidade única. Era natural que esse combo único fosse forte, mas danificar um item lendário, que estava um rank acima dele, especialmente nesse nível, era aterrorizante. Era como ouvir que 2 rifles de precisão de alta potência poderiam explodir um tanque se disparassem ao mesmo tempo. Isto era absurdo e inacreditável. No entanto, esta era a situação atual. Draco e Rivetingnight trocaram um olhar antes de guardar suas armas. Não fazia sentido continuar depois de descobrirem esse efeito maluco das duas espadas curtas. Ir mais longe apenas diminuiria a durabilidade dos itens de Draco e correria o risco de destruir alguma coisa. Os membros do Umbra finalmente se acalmaram e sentiram o peito arfar enquanto processavam o que tinham acabado de testemunhar. Quando viram seus Guildmaster se retirando, eles os seguiram. Todos reapareceram onde estavam antes de irem para a Guild Arena, seja dentro do Guild Hall ou na natureza. Todos pareciam corados e comovidos com o que acabaram de testemunhar, embora fosse tão perigoso. Seus olhos ardiam de fervor e motivação. Eles queriam alcançar o nível de seus Guildmasters e ser dignos de itens épicos ou superiores. Como tal, eles realizaram suas tarefas com determinação obstinada, sonhando com entusiasmo em um dia alcançar uma altura em que receberiam uma recompensa semelhante dada por seu Guildmaster. Draco e Eva apareceram no salão de treinamento do Guild Hall acompanhados por alguns outros jogadores. Todos olhavam para o duo maligno com olhares famintos, como se quisessem devorar seus líderes. Draco e Rivetingnight simplesmente sorriram. Eles saíram do salão de treinamento e apareceram na super mini sala do mundo pequeno de Draco. Roma, Ikari e Sublime Notion já estavam ali esperando por ele. Fitter Cleric também estava lá, parecendo tão sério e misterioso como sempre. Draco acenou com a cabeça para Ikari, que facilmente conjurou uma área estilo salão com Orluk e Energy. O estilo era exatamente igual ao que ela tinha visto no salão do prefeito do assentamento Vita. Draco sentou-se na posição principal, com Rivetingnight enrolado em torno dele como sempre. Ikari sentou-se ao lado deles com uma expressão levemente invejosa enquanto Roma ficou atrás deles com um sorriso neutro. Fitter Cleric sentou-se em frente a Draco enquanto Sublime Notion ficou de lado em silêncio. Draco acenou com a cabeça para todos e começou a falar. Temos várias coisas na agenda para hoje. Primeiro, gostaria de pedir ao irmão Fitter para abrir todos os baús que ganhamos durante o evento Dragon Slaying. Em segundo lugar, será a distribuição do saque entre nossos membros e os de Meren. Terceiro, irei para o assentamento Vita para começar o processo de atualização. Não há razão para permanecer como assentamento quando temos os meios para atualizá-lo. Por último,
Visitaremos a loja Rank 7 para fazer um inventário dos espaços ocupados da loja, bem como daqueles que ainda não foram alugados ou não utilizados. Precisamos maximizar nossa receita se quisermos financiar o Império Vita sem desmoronar. Os dois primeiros pontos, podemos resolver aqui mesmo. Para o terceiro, quero que todos os membros da Umbra se reúnam lá. Marque a reunião em cerca de 6 a 10 horas. Quanto ao ponto final, será todo o escalão superior da Umbra. Informe-os que prosseguiremos logo após o término desta reunião. Alguém tem alguma objeção? Todos balançaram a cabeça, embora Icaria e Roma não precisassem, já que isso era principalmente direcionado ao Sublime Note 1. Entendido, Guildmaster. Vou informar a todos então. Sublime disse a ele com uma reverência. No entanto, Draco impediu de sair. Antes de ir, leve Roma com você. Você deve colocá-la em minha residência nobre e usar 10.000 platina para garantir que todas as suas necessidades sejam atendidas. Tudo, até respirar ou pensar, deve ser cuidado por ela da melhor maneira possível. Sublime ficou surpreso com isso, mas ela assentiu. Vou me certificar de tomar as providências necessárias. Roma ficou chocada com as palavras de Draco ao sentir seu coração amolecer. Afinal, ela entendia que Draco havia ordenado isso porque se preocupava com a gravidez dela e queria que o seu filho fosse o melhor possível. Por isso investiu uma quantia astronômica para cuidar dela. Roma curvou-se para Draco sem dizer nada, contendo as lágrimas de alegria e saiu com Sublime Note 1. No entanto, ela jurou retribuir a Draco, e a si mesma, dando-lhes o maior filho sob o céu. Icaria sentiu uma intensa onda de ciúme ao ver a importância que Draco dava a Roma devido à sua gravidez. Ela começou a sentir vontade de dar à luz seu próprio filho, não apenas por sua raça e definitivamente não pelos benefícios, mas porque esperava se tornar tão importante para Draco quanto Roma ou Eva eram. Draco sorriu para Fiter Cleric e acenou com as mãos. Rivet Ignite também acenou com as mãos em conjunto, liberando todos os baús que haviam recebido no evento Dragon Slaying. Havia 3 baús de tesouro lendários, 7 baús de tesouro épicos, 60 baús de tesouro raros, 150 baús de tesouro incomuns e 11.000 baús de tesouro comuns. Isso naturalmente formou uma verdadeira montanha de baús, especialmente para os comuns. Icaria apenas olhou para tudo com os olhos esbugalhados enquanto a respiração de Fiter parou por um segundo antes de ele recuperar a compostura. Devo começar de alto para baixo ou de baixo para alto? Ele perguntou francamente. Draco sorriu. Qualquer maneira que faça você se sentir mais confortável. Fiter Cleric olhou para as montanhas de baús comuns e apontou para eles. Vou começar de baixo para cima então. Ele escolheu abrir todos os 11.000 baús de tesouro comuns de uma só vez, o que era um evento bastante banal quando feito individualmente, mas era incrível quando feito em tão grandes quantidades. O fenômeno que ocorreu foi nada menos que abrir um baú de tesouro épico, iluminando a maior parte da área com uma luz brilhante. Dos baús saíram milhares de itens comuns, nenhum único da camada do lixo. Isso fez Fiter Cleric respirar aliviado. Não teria importância se ele falhasse em todos eles, mas começar de uma maneira tão boa era um sinal auspicioso. Draco olhou para esses itens comuns com escárnio. Ele enviou todos eles para o armazém da guilda para serem vendidos no centro comercial intermediário. Ele não iria manchar os membros da Umbra Umeren com tal lixo. Fiter Cleric concentrou-se em seguida nos baús de tesouro incomuns e optou por abrir todos os 150 de uma vez. Mais uma vez, todos os itens lançados eram incomuns, sem nenhum comum entre eles. Fiter Cleric sentiu-se ainda mais encorajado por isso. Draco enviou esses itens incomuns para o armazém da guilda, pois observou que eles deveriam ser compartilhados com os membros médios ou de elite da guilda Meren que se destacassem em seu grupo. Fiter Cleric então abriu os 60 baús de tesouro raros e mais uma vez fez uma coleção perfeita. Sua confiança cresceu infinitamente e ele se sentiu mais seguro para abrir os baús mais valiosos. Draco enviou 40 itens raros para a loja da guilda. Eles eram para os membros da Umbra trabalharem duro. Os 20 restantes foram enviados para o armazém da guilda, para Meren distribuir como quisessem. Em seguida, os 7 baús de tesouro épicos foram abertos por Fiter Cleric enquanto ele fazia uma pequena pausa para reunir coragem. Todos os 7 baús brilhavam com força e poder enquanto iluminavam uma grande parte do super mini mundo pequeno.
7 itens saíram desses baús instantaneamente, trazendo consigo uma sensação de intensidade e poder. Pronting, espada classificação, épico durabilidade, 500.000 passivo 1, velocidade. O portador dessa espada tem sua velocidade de ataque aumentada por um fator de 3. Ativo 1, impulso. O portador dessa espada executa um golpe fatal contra um inimigo. Há 30% de chance de quebrar qualquer defesa no caminho da espada. Tempo de espera, 5 horas. Calmo daqui, massa e classificação, épico durabilidade, 500.000 passivo 1, Demon Slayer. Esta arma causa 1000% de dano extra a seres demoníacos. Ativo 1, onda de choque. Esmaga a terra para produzir uma onda de choque que causa não 30% de dano contundente em uma área de efeito. Tempo de espera, 30 minutos. Thunderbolt, item ornamental classificação, épico durabilidade, 500.000 passivo 1, barreira de raios. Uma barreira de raios surge ao seu redor sempre que você está sob ataque, reduzindo o dano recebido em 40% e refletindo 10% do dano de volta ao atacante como dano de raio. Ativo 1, Thunderstreak, envia um raio que causa dano de área de efeito equivalente a 30% do dano elétrico. Tempo de espera, 20 minutos. Gandiva, arco classificação, épico durabilidade, max passivo 1, indestrutível. Este arco não pode ser danificado ou destruído. Ativo 1, 1000 arcos, dispara um tiro que se replica em 1000, causando dano acumulado em área de efeito. Tempo de espera, 12 horas. Engenharia mágica, habilidade comercial épica efeito. Aprenda como construir e projetar tecnologia mágica que não era vista desde antes da recorrente Grande Guerra. Pedra de fogo, material classificação, épico uso. Engenharia feijão deoniano, material classificação, épico uso. Alquimia. A escalação foi bastante impressionante. Draco colocou Ronting, Kamodaki e Gandiva na loja da guilda pela metade do preço de armas épicas típicas. Uma arma épica normal tinha um preço inicial de 50.000 ouro, então Draco colocou um preço de 25.000 ouro lá. Seriam necessários 25.000 ups para comprar esses itens, então isso deveria servir para motivar os membros do Umbra a trabalharem ainda mais. A melhor parte é que mesmo os jogadores servos poderiam adquirir esses itens se trabalhassem como escravos o suficiente, embora fosse infinitamente mais difícil. Draco chegou ao ponto de compartilhar as estatísticas desses 3 itens no chat de texto da guilda, permitindo que todos os 3.000 jogadores do Umbra e os 1 milhão de jogadores servos em ascensão desejassem isso. Isso provocou um incêndio na guilda quando os membros se transformaram em mortos-vivos enlouquecidos. Cada vez que eles pensavam que não poderiam mais estar motivados, Draco fazia algo para despertar sua loucura. Draco sorriu e colocou os materiais épicos no armazém da guilda. Sempre que qualquer jogador que tivesse alguma dessas habilidades comerciais atingisse a classificação Master, ele poderia removê-la gratuitamente e trabalhar com ela. Draco não era mesquinho com materiais épicos, pois podia enviá-los por spam nas 2 habilidades comerciais mais importantes. Quanto ao Thunderbolt, ele ponderou um pouco. Temos algum eletromante? Ele perguntou de repente. Electromancer era uma classe oculta, então se alguém tivesse isso na guilda, provavelmente deveria ser um membro principal. Noite Rebetante balançou a cabeça. Não. Draco suspirou e equipou-o. Seria um desperdício deixá-lo. Embora não seja perfeitamente adequado às suas necessidades, ele mesmo usaria por enquanto. Certamente seria útil em situações em que ele precisasse eliminar um grande número de mobs em um curto espaço de tempo. Draco então pegou o livro magical Engineering Trade Skill e o aprendeu. Depois de experimentar o poder das táticas, ele estava mais do que ansioso para ver o que essa nova habilidade comercial poderia fazer. Draco nunca se concentrou em engenharia em sua vida passada como Trade Skill, mas a magia que isso foi capaz de fazer em termos de desenvolvimento foi exemplar. Armas de guerra, transporte, comunicação. Sem engenheiros em uma guilda, seria impossível desenvolver-se nessas áreas. A engenharia em si era uma habilidade comercial avançada, então obter o livro Trade Skill foi muito difícil. Draco colocou em sua agenda coletar alguns deles na próxima vez que saísse para saquear lojas de nível 2. Embora seja raro encontrá-lo lá, ele pode ter sorte depois de viajar o suficiente. Se não tivesse sorte,
Ele poderia tentar lojas ou casas de leilão de alto nível, tudo para ensinar seus membros do Tradeskill, preparando seus próprios engenheiros talentosos. O conhecimento fluiu para a mente de Draco a partir do livro Tradeskill. Era uma mistura de informações básicas de engenharia e também de como usar um recurso especial para fazer esses itens funcionarem com magia. Isso mesmo, energia etérica. Não a energia mundana, mas a energia etérica foi necessária para criar esta habilidade comercial. Era um dado adquirido, uma vez que era do tipo épico, que os custos envolvidos seriam aterrorizantes. Afinal, Draco usou táticas para lutar contra o dragão de metal e venceu uma batalha árdua, mas ganhou apenas 15% de experiência em Tradeskill. Ao contrário de habilidades comerciais relativamente comuns, como ferraria ou alquimia, onde Draco poderia realizar o impossível através de uma mistura de seu conhecimento e circunstâncias anteriores, ele só poderia trabalhar duro para aumentar o nível de habilidades comerciais épicas. Em essência, ele seria como todo mundo, tendo que trabalhar desde o início. No entanto, os benefícios também foram grandes. A engenharia já era uma habilidade comercial avançada que abriu caminho para o futuro e moveu as engrenagens da sociedade. Então a engenharia mágica, onde era necessário usar a energia etérica para alimentar essas engenhocas. Que tipo de destruição essas criações seriam capazes de causar no mundo mortal? Draco tinha alguma ideia sobre a ajuda do Tradeskill, mas ele teria que ativá-lo primeiro. Isso ficou para outro momento, pois ele se concentrou em Fitter Cleric. O Luckmancer estava prestes a abrir os 3 baús de tesouro lendários, que era a tarefa mais pesada que ele poderia realizar neste momento. Depois de respirar fundo e acalmar suas emoções turbulentas, Fitter Cleric abriu todos os baús de uma vez. Um brilho ofuscante iluminou todo o super mini mundo pequeno, e até tentou escapar, mas foi proibido. Todos esperaram com a respiração suspensa enquanto o brilho diminuía, revelando 3 itens imponentes pairando no ar. Cada um deles parecia temporal e eterno, exalando grandeza ao longo dos milênios. Fragarashi, espada classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, força imparável, nenhuma armadura ou defesa pode parar esta lâmina. Passivo 2, Rei do Vento, cada ataque com esta lâmina pode invocar o vento, causando 300% do dano do vento. Ativo 1, Poder de Lule, balança a lâmina para baixo com força incomparável, causando 500% do dano da espada em uma grande área. Tempo de espera, 3 dias. Descrição: espada de um dos deuses menores do mar, Manannamaklir, mais tarde concedida ao herói divino Lugh, era considerada uma arma que nenhuma armadura poderia parar. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 100.000% necessários para atualizar para o rank divino Flamisear, cajado classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, maestria de fogo, ao empunhar este cajado, a maestria de fogo é elevada ao máximo. Passivo 2, controle de chamas, ganhe imunidade a danos de fogo e controle todos os seres elementais de fogo de sua categoria enquanto empunha esta arma. Ativo 1, supernova, cria um mini-sol que causa 1000% de dano de fogo em uma grande área de efeito. Tempo de lançamento, 30 minutos. Tempo de espera, 1 mês. Descrição: cajado do deus do fogo Flaflame. Foi danificado e lançado ao reino mortal durante a Guerra dos Deuses. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 100.000% necessários para atualizar para o rank divino Tomo da Cura. Tomo classificação, lendário durabilidade, 1.000.000 efeitos, passivo 1, bênção. A cura concede ao beneficiário um buff a cada lançamento que dura 30 segundos. Passivo 2, dissipar. A cura remove todas as sequelas, status negativo ou doença, independentemente da origem. Ativo 1, curar a terra. Execute um feitiço de cura definitivo que cura todas as doenças de todos os tipos para grupos aliados e neutros dentro de uma zona de área. Isso inclui objetos inanimados. Tempo de espera, 3 meses. Draco e Rivetingnicht observaram esses itens lendários com fervor. Draco pegou o Fragarashi diretamente e equipou-o com sua mão inábil. Ele estava procurando uma espada adequada para combinar com a do Dragorugil, e agora ele adquiria uma. Seu plano original era criar uma réplica de espada, mas ele não tinha certeza se a nova seria capaz de sinergizar com o conjunto,
uma vez que já estava completo. No entanto, ele não precisa mais se preocupar com isso. Flamisear, porém, Draco deu para Rivetingnight distribuir. Se ela o entregaria enojada não era problema dele, pois confiava plenamente no julgamento dela. Quanto ao tomo da cura, Draco ponderou profundamente. Ele poderia dar para Ikari, é claro, mas a dragão branca não parecia nem um pouco interessada nisso. Draco podia entender, já que até mesmo sua habilidade de cura natal era quase tão boa quanto o tomo inteiro, com outras ainda melhores deixadas inexploradas. Como tal, a próxima melhor opção era Sublime Notion ou Armspring, ambas classes de cura. Sublime Notion tinha maior habilidade técnica, enquanto Armspring tinha a melhor classe de cura. Draco decidiu passar a palavra para Rivetingnight mais uma vez, que estava sentindo a pressão. Ambas as meninas eram suas irmãs, e escolher uma significava abandonar a outra. Como ela poderia fazer tal escolha? Draco viu seu sofrimento e suspirou. Deixe-me ser o vilão para você. Ele mesmo distribuiria e atrairia a antipatia, ódio da festa que sobrou, em vez da noite Riveting. Por mais que Rivetingnight quisesse dizer não, ela simplesmente não conseguia fazer a escolha. Ela devolveu para Draco silenciosamente. Isso é tudo? Fittercleric perguntou calmamente. Draco acenou para ele com um sorriso. Sim, mais uma vez você fez um excelente trabalho. Você pode retirar Miups do Sublime Notion como recompensa. Fittercleric respirou profundamente enquanto olhava solenemente para os dois Guildmasters. Ser capaz de distribuir tanto dinheiro com tanta indiferença. Eles não eram nada simples. Ele agradeceu às suas estrelas da sorte por ter se tornado um Luckmancer. Fittercleric saiu sem falar muito, e Draco sorriu levemente enquanto esperava com Rivetingnight. Ikari também esperou em silêncio, enquanto os membros principais da Umbra voltavam correndo. Afinal, eles tiveram que inspecionar a loja Rank 7 para ver como poderiam aumentar seu fluxo de renda. Outro motivo era que Draco queria montar o sexto andar, que era o bazar privado. No entanto, seu verdadeiro objetivo era anunciar o primeiro leilão da Guilda Umbra. Guild Wars capítulo 150, Shopping da Umbra. Logo, os membros principais da Umbra se reuniram na super mini sala do mundo pequeno de Draco. Todos olharam para o pequeno reino autônomo com admiração, pois nunca haviam encontrado algo tão magnífico como este. Super mini mundos pequenos não eram como repolho à beira da estrada. Draco tinha apenas 2 deles e eles estavam presentes nos últimos andares de seus edifícios de Rank 7. Ficou claro que o valor deles não era nada baixo. Portanto, a Mudaetis Shain foi uma recompensa especialmente grande e bem-vinda. Isso permitiria que ele desenvolvesse seu próprio super mini mundo dentro de seu corpo que poderia evoluir. Draco não tinha muita certeza sobre o que levava a subir de nível em mundos tão pequenos, então ele teria que descobrir sozinho naquele momento. Definitivamente seria uma tarefa difícil, mas para alguém com seus recursos, deveria ser viável. Draco olhou para Boed, Uno, Rina, Cobra, Piran, Sublime Notion, Rambunctious Butlover, Warmspring, Slim Fati, Dreary Traveler, Happy Saint, Silen Qualquer, Lovindia, Jada, Jade, Akainu e Sanji. Ao lado dela estavam Rivetingnight e Ikari também. Em um tempo relativamente curto, a Umbra cresceu e passou a possuir um alto escalão respeitável. Embora a maioria deles fossem conhecidos apenas como membros principais da Umbra, era apenas uma questão de tempo até que cada um deles deixasse seu próprio legado. Draco acenou com a cabeça cheio de agradecimento e eles deixaram o salão da guilda a pé, já que ele não conseguia piscar para tantas pessoas ao mesmo tempo. Eles não andavam pelas ruas. Não só demoraria muito para chegar ao seu destino, mas também seria uma tolice quando se considerasse a reputação de Draco. Ele era um nobre de alto nível no reino de Sturgiaven. Ele naturalmente enviou uma carruagem de primeira qualidade para buscá-lo e seu pessoal. Esta carruagem também tinha um espaço mágico dentro e Draco soube imediatamente que isso era uma façanha de sua nova habilidade comercial, engenharia mágica. Só porque era uma habilidade comercial épica e, como tal, especialmente rara, não significava que ninguém a tivesse. O número pode ser terrivelmente baixo, mas pelo menos NPCs com ele ainda existiam. Draco ficou surpreso ao notar que o funcionamento interno da caravana parecia ser vagamente compreensível para ele.
Ainda assim, ele não se preocupou em ativar a habilidade comercial de engenharia mágica no momento. Havia um momento e um lugar melhores para isso. Hoje já estava planejado cheio com uma agenda muito mais importante. Logo a carruagem chegou ao Business District, onde o maior prédio de toda a área se destacava. Era a loja Rank 7. Ou seria mais apropriado chamá-la de shopping medieval. Foi projetado como um shopping moderno, mas sem nenhuma tecnologia. Ele foi nomeado Umbramal pela Riveting Knit não apenas por uma questão de simplicidade, mas também porque o nome Umbra já havia se estabelecido como sinônimo da mais alta qualidade. Os membros principais da Umbra olharam para a loja Rank 7 com sorrisos em seus rostos. Afinal, eles já haviam conhecido esse shopping maravilhoso há muito tempo e até mesmo folheado seus produtos. Havia uma quantidade assustadora de tráfego humano entrando e saindo do shopping. Como foi explicado anteriormente, Pointless era um jogo muito expansivo. O tamanho da cidade estagnante Mos era quase tão grande quanto uma grande cidade da Terra. Quanto às cidades, eram ligeiramente maiores que as províncias do mundo real. O número de humanos neste mundo excedeu facilmente os do mundo real. E isso nem sequer contabilizava todos os outros tipos de raças sencientes. Por isso, mesmo que todos e suas mães se juntassem, os aventureiros imortais nunca seriam capazes de superar os NPCs. No entanto, a diferença entre NPCs e aventureiros imortais era que um grupo poderia morrer permanentemente enquanto o outro poderia reaparecer infinitamente, assumindo que não fossem atingidos pela potente energia de destruição. Draco caminhou pela multidão com sua comitiva. Mesmo com sua disposição única e grande reputação, demorou um pouco para a multidão perceber que alguns figurões estavam passando. A área barulhenta finalmente diminuiu enquanto todos olhavam para o grupo de 20 homens com seus emblemas notáveis pregados no peito. Muitas pessoas abriram caminho sem serem solicitadas quando passaram, lançando-lhes olhares de reverência, preocupação ou admiração. Draco os ignorou e examinou o primeiro andar do shopping. Logo, um dos jogadores que havia assumido uma missão de servo para administrar as propriedades da Umbra correu até Draco com entusiasmo e medo. Eu humildemente saúdo o Guildmaster, os vice-guildmasters e os membros principais. A garota baixa e um pouco gordinha cumprimentou com uma reverência. Ela era bastante rechonchuda e tinha bochechas redondas e rosadas. Ela parecia ser um membro da classe dos magos se suas vestes servissem para alguma coisa, mas ela naturalmente não tinha um cajado ou uma varinha enquanto fazia trabalho comercial. Draco sorriu levemente para ele e assentiu. Prazer em conhecê-lo. Por favor, atualize-nos sobre a situação no primeiro andar da loja. Você é o supervisor? Não, senhor, isso seria Forester. Ele é um dos poucos servos principais da guilda. Ela respondeu com cuidado. Draco ponderou um pouco antes de balançar a cabeça. Não há necessidade de convocá-lo, a menos que você não tenha todas as respostas que procuro. Você tem? Sim, senhor. Por favor, siga-me enquanto eu lhe mostro o estado do primeiro andar. Ela respondeu com entusiasmo. Claro, ela estava animada. Se ela tivesse um bom desempenho, poderia ser promovida a uma posição melhor. Como todo jogador servo, ela ingenuamente acreditou que este jogo seria justo para todos e tentaria agradar a todos os jogadores que comprassem o caro capacete Virtua. Como ela poderia saber que os desenvolvedores e a IA não davam a mínima para como se sentiam? Quem o projetou sabia que, com a forma como o jogo estava estruturado, muitos iriam migrar para ele, não importando as adversidades e dificuldades que os aguardavam. O que? Você não quer trabalhar até os ossos? Não tem problema. Mande o próximo cara que quiser. Mesmo assim, ela ficou encantada com o jogo e seu realismo. Havia também o fato de que as leis e costumes com os quais ela tinha que ser cautelosa e observar no mundo real significavam merda aqui, então ela se sentia livre sem restrições. Naturalmente, a desvantagem era que outros também sentiam o mesmo, de modo que centenas de atos inescrupulosos eram cometidos todos os dias. O primeiro andar tem 100 lojas disponíveis, das quais todas foram alugadas. 25 delas estão reservadas para Embre o tempo todo, e temos alguns servos experientes gerenciando-as. Itens abaixo do nível raro adquiridos pelos membros da guilda durante suas missões, bem como algumas das criações dos jogadores do Tradeskill da guilda, são vendidos aqui. 25 das outras lojas foram alugadas por outras guildas.
5 delas pertencem a Kamizu, enquanto outras 5 foram alugadas por profanadores. 3 foram tomadas por Lorebinders e 2 pertencem a Myriad Cards. O restante foi alugado para guildas notáveis em Sturgevenreino e os outros 2 reinos vizinhos, Falenier e Corion. Os últimos 50 foram alugados para os comerciantes NPC com alances mais altos, que constituem a base de nossa renda. As guildas de jogadores não tinham o suficiente para pagar adiantado. Após o término do período de aluguel, Draco ouviu isso e não ficou surpreso. As divisões que eles haviam elaborado eram exatamente como ele esperava que fossem, com quão meticulosos eram Sublime Notion e Rivetingnied. Eles não cometeriam erros. Cancele a exigência de pagamento com Kamizu e Execrators e libere suas lojas para aluguel para outras guildas pagantes. Atribua as lojas dessas 2 guildas no 3º ou 4º andar, o que preferirem. Quanto a Lorebinders e Myriad Cards, anule os contratos e chute-os fora. Eles são nossos inimigos. Não há necessidade de ser escrupuloso com eles. As palavras de Draco foram como um decreto divino e a gordinha não pôde deixar de sentir sua respiração aumentar. Ser capaz de decidir o destino comercial de guildas inteiras, especialmente aquelas de nível lendário, foi realmente comovente. Afinal, os benefícios de vender em uma loja Rank 7 eram imensuráveis. O prédio por si só proporcionou tantos benefícios de qualidade, preços e publicidade às lojas, que se tornou o bolo mais quente entre jogadores e NPCs. Metade da razão pela qual Kamizu, Myriad Cards, Execrators e Lorebinders puderam administrar tantos membros tão cedo no jogo foi devido aos fundos gerados por suas lojas aqui. Cotar o fluxo não era diferente de estrangular seus pescoços. Da mesma forma, enviar Kamizu e profanadores aumentaria tanto sua renda que eles ganhariam milhares de ouro por semana. Claro, senhor. Vou informar meu supervisor sobre suas ordens. O servo jogador disse. Ela se curvou mais uma vez antes de sair correndo. Draco balançou a cabeça e acenou com a cabeça para os silenciosos membros do núcleo. A maioria deles sabia tudo sobre a loja, pois ajudaram a crescer ou foram amplamente informados quando ingressaram. Era Draco, que estava ausente, que sabia apenas pedaços do que Rivetingnied compartilhou com ele. O supervisor do 1º andar recebeu uma mensagem privada da serva gordinha segundo as palavras de Draco. Então ele decidiu deixá-la cuidar disso. Ele também prometeu a ela uma promoção e um aumento dentro de seu cargo, e foi por isso que ela saiu correndo tão feliz. Vamos subir. Depois de dizer isso, ele conduziu os membros principais da Umbra até o próximo andar, onde a própria supervisora veio cumprimentá-lo. Ela já havia sido informada de que os visitantes eram os membros mais importantes da Umbra, então delegou todas as suas outras tarefas para poder conhecê-los pessoalmente. Esse superintendente era um pouco alto e seus traços faciais eram um pouco ásperos. Ela não tinha um corpo muito curvilíneo, mas tinha boas proporções. Ela tinha uma pele bronzeada e forte e usava um traje mais formal em forma de manto oficial. Isso era diferente das túnicas típicas dos magos, é claro, devido ao seu design folgado e complexo. Ela também cumprimentou o grupo com uma reverência, sua voz soando bastante agradável apesar de seu rosto áspero. Ela também fez um tour com eles, mostrando a Draco e companhia o progresso do 2º andar. O 2º andar tem 75 espaços de loja que são um pouco maiores e mais elegantes do que os de baixo e oferecem melhores benefícios para os clientes, tornando-os uma escolha melhor quando estão disponíveis. Todos os 75 espaços de loja foram alugados por não jogadores, já que nenhuma guilda de jogadores podemos alugar nossos espaços nesta fase do jogo. Ela disse isso com um pouco de orgulho, que foi refletido pelos membros principais da Umbra. Eles usavam o emblema com orgulho, e até mesmo os jogadores servos eram bem tratados pelos membros centrais ou líderes da guilda menor. 50 das lojas foram alugadas por potências mercantes NPC Rank 5 que pagaram adiantado o período total do aluguel. Eles também renunciam a todos os impostos para o reino Sturgeven, pagando apenas 10% para nós, 5% para o Conselho Continental Cario e 5% para a Guilda dos Mercadores. As sobrancelhas de Draco se ergueram. Ele não tinha muito conhecimento sobre os benefícios específicos dos diferentes andares da loja Rank 7, além da noção geral de que quanto mais alto você sobe, melhor. No entanto,
Impostos mais baixos foram um benefício suficiente para fazer qualquer comerciante rastejar aos seus pés e lamber suas botas. Mas se apenas o segundo andar tivesse NPCs de rank 5, então e os superiores? As 25 lojas restantes foram alugadas pelo reino de Sturgehaven. Seus produtos estão vendendo como pão quente entre os clientes, sejam NPCs ou jogadores, porque vendem tudo com 10% de desconto. Draco também não ficou surpreso com isso. Se a loja Rank 7 impedisse o segundo andar de dar quaisquer benefícios à nação, então a nação poderia muito bem ocupar o máximo possível do andar. Naturalmente, havia ferreiros, mercadores, alquimistas e afins que eram leais à família real. Eles poderiam facilmente fazer muitas poções úteis, equipamentos, etc. para vender. Como os lucros já eram naturalmente maiores ao vender nesta loja em comparação com qualquer outra que possuíssem, eles poderiam facilmente adicionar um desconto. De qualquer maneira, eles ainda estariam ganhando quantias substanciais. Então por que não conseguir uma boa reputação enquanto faziam isso? Isso era algo que os outros NPCs de rank 5 não podiam fazer, pois eram varejistas. Ou seja, eles não fabricavam seus próprios produtos. Eles os compravam de outras fontes e os vendiam no shopping. A diferença entre o poder de um reino e de um indivíduo era uma grande lacuna, a menos que tivessem um grande apoio por trás deles. Draco deu uma olhada nas lojas e descobriu que as do reino de Sturgehaven eram realmente impressionantes. Eles tinham de tudo, desde o nível comum até o raro, à venda, fossem poções, armas ou armaduras. Até mesmo diversos consumíveis e livros de habilidades eram vendidos lá. Ele ficou até tentado a ir ver as vitrines um pouco depois de terminar suas outras tarefas. Em seguida, subiram ao terceiro andar, onde o feitor já os esperava com uma reverência servil. Ele até preparou alguns refrescos para aqueles que queriam participar deles. O sujeito era um cara de aparência normal, com cabelo castanho bagunçado, óculos e nariz comprido. Ele usava um traje semelhante ao do supervisor abaixo, então Draco presumiu que deveria ser uma espécie de uniforme para eles. Depois de trocarem cumprimentos, eles foram mais uma vez conduzidos em um breve passeio pelo terceiro andar. O piso em si era muito mais espaçoso que o de baixo e era regulado com runas de calor e frio que garantiam que a temperatura estivesse sempre perfeita. Draco notou que as lojas aqui eram muito mais parecidas com os supermercados dentro de um shopping e no mundo real em termos de tamanho, e sua equipe sozinha superava todos os gerentes de jogadores ou funcionários da Umbra. O terceiro andar tem 50 espaços de loja e capacidades de armazenamento melhoradas para os comerciantes. Muitos podem utilizá-los como microarmazéns para que não tenham de armazenar produtos de substituição no exterior quando o estoque é liquidado. A partir deste piso também oferecemos os serviços de assessores. Apenas 35 lojas foram alugadas. Lojas também. O superintendente disse isso com um tom estranho. Afinal, saber que pelo menos 20 entidades de rank 6 ficavam dentro do seu estabelecimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, era bastante assustador, mas Draco parecia perplexo. Mesmo que esses comerciantes soubessem de sua visita, não o incomodariam durante o período em que ele estivesse fazendo uma inspeção. Se eles quisessem manter sua galinha dos ovos de ouro que era a loja Rank 7, eles não incomodariam Draco enquanto ele estivesse ocupado com seus deveres oficiais. Além disso, era um momento muito melhor para trabalhar no relacionamento deles. Isso foi naturalmente quando Draco terminou. Os NPCs de Rank 5 também pensavam de forma semelhante. Os restantes 15 espaços comerciais foram alugados por impérios externos, já que muitos reinos no continente Cario não têm presença e fundos para gerir tais espaços comerciais de alto nível. Apenas os 2 reinos vizinhos de Falenier e Corion tentaram, mas nós ainda estamos em negociações com eles. Draco ponderou um pouco antes de acenar com a mão. Reduza os custos de aluguel pela metade. Em troca, estipule que eles deverão um favor à Umbra. O superintendente ficou chocado ao ouvir isso. Decidir casualmente que 2 reinos inteiros pagassem metade do preço e um favor apenas por um espaço de loja no terceiro andar parecia um conceito maluco, mas o mestre da guilda poderia fazê-lo. O supervisor do terceiro andar curvou-se e foi contatar os 2 enviados do reino com os termos que Draco havia apresentado. O grupo de 20 homens subiu outro andar e contemplou o magnífico quarto andar. A área tinha iluminação e aromatização próprias,
com intrincadas runas que atendiam a temperatura de acordo com a necessidade de cada cliente. Os espaços das lojas também eram enormes, mais ou menos do tamanho de um cinema no mundo real. Não se referia a uma única sala de cinema, mas a todo o cinema. O superintendente deste andar era uma mulher e ela realmente tinha uma boa aparência. Sua pele era escura e seus lábios eram bastante rosados. Ela usava brincos grandes e parecia ter altura e peso médios. Ela tinha uma sensação exótica ao se encaixar perfeitamente neste andar de alta classe. Ela também cumprimentou a todos, e Draco ficou surpreso ao descobrir que ela tinha um sotaque parecido com o design. Um novo andar significava um novo passeio, porém ninguém reclamou do quão interessante era. O quarto andar tem 25 lojas, cada uma com seus próprios mini-armazéns que podem armazenar cerca de 1/3 do estoque principal da loja de uma só vez. Até agora, apenas 15 dessas lojas foram alugadas, pois o preço do aluguel é. O capataz não precisou dar muitos detalhes, pois Draco entendeu muito bem o que ela estava tentando dizer. Das 15 lojas alugadas, 3 pertencem à Associação dos Mercadores, 3 à Guilda dos Aventureiros, 2 à Guilda dos Assassinos, 2 à Associação dos Magos e o restante é dividido entre as 5 guildas de ladrões, guerreiros, lutadores, construtores e transportes. Draco assentiu. Claro, havia muitas guildas de NPCs poderosas em Boundless Sword, mas Draco não havia interagido com muitas delas porque ainda não precisava. Com quase todos eles se juntando à sua poderosa máquina de fazer dinheiro que era a loja Rank 7, pode-se dizer que seus interesses estavam interligados. Mesmo que Draco não tivesse coragem de mexer com nenhuma dessas guildas, eles também não fariam o possível para prejudicá-lo. A menos, é claro, que algum grande benefício tenha sido colocado em seu colo. Como quando a dissuasão de Richmond chegou ao fim cerca de 2 anos depois. Draco apurou com o superintendente do terceiro andar e do quarto andar que o andar inferior tinha uma alíquota de imposto reduzida que negava a participação do reino de Sturgehaven e do continente Caril. Acontece que os comerciantes do terceiro andar pagavam apenas 10% para a Umbra e 5% para a Guilda dos Mercadores. Os comerciantes do quarto andar pagavam apenas 10% para a Umbra, pois não precisavam mais pagar a Guilda dos Mercadores. Pode ser por isso que a Guilda dos Mercadores estava tentando engolir todos os espaços das lojas, assim como o que o reino de Sturgehaven fez no segundo andar. Draco acenou com a cabeça para o supervisor e subiu até o quinto andar, que era o último para lojas. Assim que chegou, foi recebido por outro supervisor da Umbra. Apenas este estava flanqueado por outras 5 pessoas, das quais 4 eram NPCs enquanto o último era um jogador. Draco reconheceu um dos companheiros ali como o segundo grande ancião da Associação Tradiskill, Smithson. Ao lado dela estavam 2 mulheres, uma velha e uma jovem. O último sujeito era um jovem que parecia muito desconfiado. Então a última pessoa era um jogador que Draco conhecia de sua vida passada. Foi o jogador comerciante número 1 do reino de Sturgehaven, Money Lover. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.